Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, dia 3 de maio, a Igreja celebra com grande alegria a memória como santos do dia de São Filipe e São Tiago, mártires e apóstolos de Cristo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história destes dois grandes santos e apóstolos de Nosso Senhor. Eles foram escolhidos pessoalmente por Jesus, conforme relatam os evangelhos. A Igreja celebra, no dia 3 de maio, a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos diretamente por Ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. Comecemos por São Tiago. Os Evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão de São João, evangelista, e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto conterrâneo de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à sua identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago, o menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Este Tiago menor teve papel fundamental na Igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer que os pagãos podiam ser acolhidos na Igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão, conforme registrado em Atos, capítulo 15, versículo 13. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele, conforme 1 Coríntios 15, 7. E o nomeia como uma das colunas da igreja, conforme Gálatas 2:9. A esse mesmo Tiago menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José, ou Flávio Joséfo, relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago, menor. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação, ou seja, foi apedrejado, no ano de 62. Lembrando que São Tiago Maior foi morto pela espada por ordem do rei Herodes. O primeiro apóstolo mártir foi São Tiago Maior. Hoje a igreja comemora São Tiago Menor, o escritor da carta que leva o seu nome, uma das colunas da igreja, conforme São Paulo mencionou. O outro apóstolo comemorado neste dia, São Filipe. Filipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, o seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que, conforme ressalta o Papa Bento XVI, não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos evangelhos são pontuais, mas muito significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado outro apóstolo, Natanael ou Bartolomeu, diz-lhe, conforme relatado no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 45 e 46. São Filipe disse a São Natanael: encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés, na lei, e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael, que conhecia as Escrituras. Vem e verás, replica Filipe, demonstrando,
conforme aponta o Papa Bento XVI, em uma catequese específica sobre este apóstolo, as características da verdadeira testemunha, que não se contenta em propor o anúncio, como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, praticamente o salário de um ano inteiro, não bastariam para que cada um comesse um pedaço. Jesus ter se dirigido a Filipe, especificamente, demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em quinto lugar nas listas dos apóstolos, atrás sempre de Pedro, André, Tiago, o menor, e João. Ou melhor, Tiago, o maior, irmão de São João Evangelista. Conforme podemos ver no relato de João capítulo 12, versículos 20 a 22, antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos que lhe pediram para ver Jesus. Muito possivelmente o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuraram. Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando na última ceia Jesus dissera que conhecê-lo significava conhecer também o Pai. Registrado em João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Filipe replica pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ao que Jesus responde: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai em mim? Claramente, nosso Senhor disse a Filipe que era o próprio Deus. Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu, acreditou que quem via Jesus, via o Pai. Tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucifixão ou lapidação, também sendo apedrejado. O que aprendemos com estes dois grandes apóstolos de Cristo? São Filipe e São Tiago Menor foram privilegiados porque conviveram de perto com Jesus. Foram catequizados, formados pelo próprio Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram, como narrado por São João. A santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convivido com ele, mas sim pela maneira como eles corresponderam a este chamado, desapegando-se da sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus, e por fim perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou o seu divino mestre. A minha oração. São Filipe e São Tiago, vós convivestes com tanta proximidade com Jesus. São Tiago, talvez tu brincaste com nosso Senhor quando erais crianças, talvez fostes à sinagoga juntos aprender a lei de Deus. Vós fostes formados pelo Mestre, ouvistes dele tantos ensinamentos, partilhastes o pão, partilhastes também as perseguições e as preocupações. Peço-vos que me ensine a mim, que só via Cristo sob o véu dos sacramentos, a perseverar no seguimento do Evangelho. Peço-vos que me ajudeis a ter a coragem de me lançar na evangelização, sem medo dos perigos, das censuras, da humilhação. Peço-vos que rogueis para que eu esteja sempre atento, para ajudar aqueles que querem conhecer Jesus como tu estiveste, São Filipe.
Peço-vos vossa intercessão, para que eu seja firme na defesa da verdade, como tu sempre foste, São Tiago. Peço-vos auxílio, para nunca ter uma fé apenas da boca para fora, mas sim uma fé sustentada pelas obras, uma fé de quem realmente conheceu a Cristo e se converteu. Uno-me, por fim, à Igreja que hoje reza. Ó mártires ilustres, faróis de tanta luz, na fé e na esperança, já vemos a Jesus. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e um. São Filipe e São Tiago, mártires e apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. Outros santos e beatos que a Igreja celebra no dia 3 de maio. Em Antino, na Tebaida, Egito, os santos Timóteo e Maura, mártires, ano 286. Junto à Via Nomentana, a 7 milhas de Roma, os santos Evêncio, Alexandre e Teódulo, mártires, século III. Em Narni, na Úmbria, Itália, São Juvenal, venerado como o primeiro bispo desta cidade, século IV. Em Kildare, na Irlanda, São Conleto, bispo, que acompanhou Santa Brígida na orientação espiritual do seu mosteiro e de outros colocados sob a sua jurisdição, tendo exercido também muita influência junto dos prelados no lugar. Ano 520. Em Argo, na Grécia, São Pedro, bispo, que foi insigne pela sua imensa caridade para com os pobres e os escravos, e para a defesa da fé, trabalhou incansavelmente na resolução dos conflitos. Ano 922. No mosteiro de Forhors, Flandres, hoje Bélgica, o passamento de Santo Ansfredo, bispo de Utrecht, que, atingido pela cegueira, se retirou neste lugar, ano 1008. Em Kiev, na Ucrânia, São Teodósio, abade, que fundou o Mosteiro das Grutas e, segundo a tradição, instituiu a vida cenobítica nesta região, ano 1074. Em Vercellas, no Piemonte, Itália, a beata Emília Biccheri, virgem da Ordem dos Pregadores, que, apesar de ser várias vezes prioresa, trabalhava com muita alegria entre as irmãs nos serviços mais humildes, ano 1314. Em Kazimierz, na Polônia, Santo Stanislau Kazimierzyk, presbítero e cônego regular, que, movido pela caridade pastoral, foi diligente ministro da Palavra de Deus, mestre de vida espiritual e assíduo na audição das confissões, ano 1489. Em Innsbruck, na Áustria, o beato Tomás de Olera, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que, apesar da sua condição de simples professo, foi um grande mestre espiritual, tanto para os humildes como para os príncipes e poderosos, constituindo-se também um valoroso defensor da fé no seu tempo atribulado, ano 1631. Em Susa, no Piemonte, região da Itália, o beato Eduardo José Rosas, bispo, que durante 25 anos exerceu o ministério apostólico que lhe foi confiado, cuidando especialmente dos pobres, e fundou a Congregação das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ano 1903. Em Sherbrooke, cidade do Quebec, no Canadá, a beata Maria Leônia, virgem, que instituiu a Congregação das Irmãzinhas da Sagrada Família, destinada a auxiliar a atividade e a vida dos sacerdotes, ano 1912. São Filipe e São Tiago, discípulos e apóstolos de Cristo, e demais beatos e santos, do dia 3 de maio, rogai por nós.